Olá, meus amigos do YouTube, WhatsApp, que alegria ter você aqui nesse canal. Um abraço a todos os meus inscritos aí, a todos eles, tá? Que todos sejam bem-vindos a esse canal. Você não é inscrito? Não acredito, mas você pode inscrever. Aqui no lado esquerdo vai ter uma marca d'água, escrito Assine Aqui. Você clica lá, se inscreve e faça parte dessa bênção. Meus amigos, essa lição está sendo maravilhosa. Na verdade, esse trimestre está sendo maravilhoso. A lição do trimestre é Fazendo Amigos para Deus e a Alegria de Participar da Missão. E dessa semana, que é o tema principal dessa semana, é Testemunhas Cativantes e o Poder do Testemunho Pessoal. E como o coração da lição começa com esse, o poder do testemunho pessoal, eu tenho que ler o versuário hoje, gente. O versuário está em Atos 4:20, diz assim: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o tema de hoje, como eu falei aqui, nós não podemos, o poder de um testemunho pessoal. E falando do poder do testemunho pessoal, meus amigos, a gente vai revisar um pouco novamente a história de Paulo perante o rei Agripa. O apóstolo estava diante do último descendente da linhagem dos reis judeus, de Macabeus, da casa de Herodes. Agripa professara ser judeu, mas no fundo ele era romano. E aí tem um comentário aqui, eu só quero ler só esse comentário para a gente iniciar o tema bíblico, gente. O idoso apóstolo, fatigado das viagens missionárias e marcado pelo conflito entre o bem e o mal, estava ali com o coração repleto de amor de Deus, o rosto radiante com bondade do Senhor. Não importava o que tinha acontecido em sua vida e as perseguições e dificuldades que havia experimentado. Ele declarou que Deus é bom. Aí tem o outro lado, Agripa, que era cínico, cético, endurecido e realmente indiferente, o qual quer sistema genuíno de valores. Ao contrário dele, Paulo estava cheio de fé e comprometido com a verdade, firme nas defesas da justiça, e o contraste entre os dois homens não poderiam ser mais evidente em seu julgamento. Paulo pediu para falar e receber a permissão de Agripa. Aí você vai ver ali, você ler alguns versículos aqui, quando Paulo começa a falar o testemunho dele para o rei Agripa. Está em Atos 26, do versículo 12 até o versículo 24, né? Mas eu vou só resumir aqui, gente. O versículo 12, olha só, ele começa a contar a história dele. Eu vou ler algumas partes e vou adiantar, tá? Com esse intuito, Paulo está dizendo, parti para Damasco, levando a autorização aos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, o rei, indo eu a caminho fora, viu a luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, 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 por que me persegues? Dura coisa recalcitrastes contra os aguilhões. Então Paulo perguntou para essa voz: Quem és tu, Senhor? A quem o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, afirma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para constituir ministro da testemunha, tanto coisas que me vistes, como daquelas que as quais aparecerá ainda. O 17. Livrando o povo, os gentios, para que eu te envio, para abrir os olhos e converter-te das trevas para a luz, das potestades de Satanás, para Deus, a fim de recebam eles a comissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí ele vai falando mais, né? Ao rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente em Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependem e convertem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aí o 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentando matar, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto ao pequeno quanto aos grandes, nada dizendo, senão que os profetas Moisés disseram havia de acontecer, isto é, que Cristo havia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciara a luz ao povo gentios. Aí o que ele faz aqui? Ele faz aqui no versículo 26, olha só, ele fala assim: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, enquanto nada me passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas?
Bem sei, Paulo fala, bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo dizendo, por pouco me persuades e me fazer cristão. Aí o último versículo que eu vou ler aqui, Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco eu por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo ali, ele é enfático, ele fala com autoridade. Por que ele fala com autoridade? Porque o testemunho de Paulo com Jesus, da sua transformação, é forte. Meus amigos, não há testemunho tão eficaz do que uma vida transformada. A mensagem mais poderosa que tem é de uma vida transformada. Eu quero, antes de eu finalizar a lição de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta refletiva. Pare e pense, olha só. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Olha só. A primeira pergunta é a seguinte. Você vai responder para você, tá, gente? Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Como é que era a tua vida? O que você fazia antes de você conhecer a palavra? Ou o que você faz hoje? Em que momento da sua história você conheceu a Cristo? No meu caso, quando eu tinha meus 10 anos de idade. Que diferença Cristo fez em sua trajetória? Para mim, fez muita diferença. Muita mesmo. Eu falo para você, se você conhecesse a minha vida desde criança, né? Ali eu fui criado, meu pai me levava para as festas, para os locais lá que ele me levava lá. E graças a Deus, é a palavra de Deus aqui, eu nunca coloquei no meu paladar bebida alcoólica por vontade própria. Graças a Deus, a palavra de Deus foi muito forte na minha vida, que eu não segui os caminhos do meu pai, ou caminhos dos meus amigos que eu conheço aí. Então, a mensagem mais forte é o nosso testemunho pessoal. E lógico, se eu for parar para falar aqui o meu testemunho pessoal, forte com Deus, nós vamos passar talvez a manhã inteira falando nessa live sem terminar. Porque eu tenho muitas histórias poderosas que eu ainda vou gravar aqui nessas lives de transformação, de mudança, de maravilhas operadas de Deus na minha vida, que se eu parasse para gravar live por live, nós passaríamos horas e horas. Graças a Deus são muitas histórias, muitas mesmo. Mas eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava em Rio Branco do Acre, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Eu estava lá no bairro Universitário, em Rio Branco do Acre, e eu estava fazendo trabalho ali de casa em casa, batendo na porta e vendendo livro, falando de Deus, entregando folheto, orando, fazendo a obra de Deus. E aí, nisso, encontrei uma senhora, vou falar assim, uma jovem, nem senhora era, Dona Nara. Cheguei na casa dela, ela estava chorando em pranto. E ela estava falando ali, eu cheguei para vender livro, o objetivo era vender livro ali. E aí ela chorava. E aí eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? E ela estava com crianças pequenas, né? E ela contando a história dela, do esposo ter ido embora, dela ter trabalhado e todo aquele drama da vida dela, uma coisa forte. E eu sei que naquele momento ali, eu não sabia o que fazer. Eu lembrei de um livro que eu tinha, que falava de autoajuda, que falava de fé, de como liberar da depressão. Peguei esse livro, mostrei para ela e comecei a orar, falei que ela precisava do livro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, mas Deus vai abençoar que você vai comprar. E ela fez o pedido do livro. Passou-se o tempo, eu fui entregar o livro. No dia da entrega, ela falou assim que não tinha o dinheiro para comprar o livro. Eu falei assim, não, eu vim aqui porque Deus me mandou ir na tua casa e esse livro é seu. E fui entregar para ela. Ela falou assim, olha só, não é que é verdade? Ela me contou, é verdade. Eu espantei, por quê? Porque à noite eu sonhei com um homem branco que veio na minha casa e ele pegava um livro que brilhava como ouro. E quando eu abria as páginas, tinha pombos, tinha gaivotas, tinha uma coisa bonita. Meus amigos, nessa hora eu peguei esse livro, eu abri, rasguei o plástico e abri justamente na página que ela falou que ela viu no sonho dela. E entreguei para ela esse livro. E incrível que pareça, ela me pagou o livro, certinho. E toda vez que eu encontrava ela me contava cada história linda que aquele livro fez na vida dela. Isso foi em 2002. Quando foi 2008, eu estive lá de novo, junto com uma equipe lá, e eu tive curiosidade de saber o que aconteceu com ela. E eu fui lá,
rodei aquela quadra todinha, falei assim, eu vou chegar na casa dela. E não encontrei a casa dela. Aí eu encontrei uma amiga. E incrível que pareça, olha só como é coisa do destino. Eu cheguei na casa dessa pessoa. Ela estava assim, uma senhora, né? Estava com uma folha, estava chorando. E eu cheguei para conversar com ela, e eu comecei a conversar com ela e perguntei dela. Adivinha, aquela folha que ela estava lendo era a carta da filha dessa moça. E ela contou muita coisa boa aconteceu com ela a partir daquele dia. Ela se tornou uma cristã, ela foi para a igreja, ela criou os filhos, casou de novo, mudou para outra cidade. E aquela carta era a filha dela falando coisas boas dessa pessoa. Então, naquele dia ali, eu entendi que a gente pode ser usado por Deus. Deus usou minha vida ali, a minha pessoa, através da venda de um livro ali. Um livro que tinha um valor, naquela época, de R$25, que naquela época, em 2002, era muito dinheiro, hoje não é, mas que fez uma diferença. E eu falei uma palavra ali, no momento ali, que Deus usou minhas palavras, usou um sonho para ela sonhou com um sonho e usou um momento para poder pregar o evangelho. E eu tenho muitas histórias para contar, não vou falar muito, que o tema já se esgotou, mas assim, mesmo que você não tenha uma história tão dramática quanto a de Paulo ou quanto a minha, mas nós, meus amigos, devemos contar aos outros o que significa conhecer Jesus e ser redimido pelo seu sangue. Você conhece Jesus? Jesus redimiu você. Se não redimiu, ele ainda vai redimir. Se não transformou, ele ainda vai transformar. Isso vai acontecer todos os dias. Toda vez que você ler a Bíblia, toda vez que você orar, toda vez que você buscar Ele, toda vez que você ajoelhar, quando você pegar essa palavra aqui, Deus vai redimir. Meus amigos, um grande abraço. Já fui demais, o tempo avançou. Que o seu dia seja abençoado, seja maravilhoso. Que você possa colocar o testemunho de Paulo na tua vida, que ele conta a história dele, mas na verdade é você contar a tua história. E o que ele vai fazer, se ele não fez, ele vai fazer ainda. Ele vai fazer muita coisa. O que está acontecendo com você? O que aconteceu na tua casa? O que está acontecendo com a tua vida? Talvez tem coisas que ele já sabe que você precisa. O que ele está esperando, às vezes, que você apenas peça. Ou, às vezes, sabe o que acontece? A gente vive com Jesus em nossa vida. Só que, às vezes, ele está em nossa casa com carona. Ou, assim, ele está ali. Mas, Senhor, não me diga nada. Está aqui. Mas não me dê opinião. Não opina. Mas Jesus ele não quer ser apenas carona, ele quer ser seu motorista. Ele quer ser o seu guia. Ele quer dirigir tua vida, ele quer dar seta, ele quer frear, ele quer orientar você. Meus amigos, que nós possamos deixar Jesus mudar nossa vida e nos guiar. Que nossa vida possa ser um testemunho pessoal poderoso. Um grande abraço e que você tenha um dia abençoado. Tchau, meus amigos. Até sexta-feira, nosso estudo adicional. Tchau, gente.